Deus ouve nossas orações, embora imperfeitas. O que interessa é a nossa postura de obediência, humildade diante dele. Temos trabalhado por várias quartas-feiras, salvo erro, esta é a quinta quarta-feira seguida, na qual estamos varrendo o livro de Gênesis, e onde encontramos uma oração, paramos. Nós vamos examinar hoje Gênesis 17, 18. Gênesis 17, versículo 18. Quantos têm a sagrada e a inerrante palavra de Deus? Ótimo. Gênesis, uma curta sentença. Esta é a oração que pai Abraão faz: Oxalá viva Ismael diante de ti. Oxalá viva Ismael diante de ti. Mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos considerar o contexto para podermos entender e fazer sentido dessa sentença, dessa oração um tanto enigmática. Pai querido, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, que nós saiamos daqui tendo recebido o teu toque, saiamos daqui diferentes, tendo ouvido a tua voz. Molda-nos, precisamos muito de ti, papai. Entendemos que sem ti nada podemos fazer. Por isso nós oramos que o Senhor tenha misericórdia de nós, no nome e pelo amor de Jesus, amém. É difícil entender o Antigo Testamento sem entender a crucial importância de filhos. A cultura do Antigo, hoje, ainda é muito importante. A esmagadora maioria dos casais desejam ardentemente ter um filho. Mas esse desejo que a maioria das pessoas tem que ser multiplicado por 1000 para você entender a mentalidade do povo do Antigo Testamento. A necessidade de manter uma linhagem e a necessidade de um filho homem para carregar o nome do pai, para manter vivo o pai. Isso é muito estranho, porque não é parte da nossa cultura. Isso é, claro, todos nós, as pessoas normais, desejam ter um filho, mas o que eu estou dizendo aqui é uma necessidade muito mais desesperadora, muito mais premente. Não ter um filho era morrer. Não ter um filho era um nome morto, era uma herança dividida em meio a uma incógnita. O costume do levirato, a palavra levirato vem de levir, em hebraico, cunhado, precede a aliança, precede a dádiva da lei mais de 500 anos. Isso vai ser reiterado na lei 500 anos depois, no Sinai, mas é um costume que é anterior, e a gente já pode ver a lei do levirato, por exemplo, em Gênesis 38. Olha Gênesis 38, deixa um dedo marcado em Gênesis 17 e avança para Gênesis 38, que você vai ver aqui o costume do levirato, um costume um tanto estranho para nós, porque somente neste século, nos milhares de anos de história humana, somente neste século, o sexo foi desvinculado de ter filhos. Sexo e ter filhos estava intimamente relacionado, e sempre que o encontro acontecia, previa-se pelo menos a possibilidade de que haveria filhos. Então, para nós, um irmão possuir a cunhada é um tanto estranho,
Mas o que está por trás disso aí é a necessidade de manter viva a memória de alguém que morreu. Então, Gênesis 38, olha aí. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de não sabemos o que ele fez, a Bíblia não explica o que fez, o filho mais velho de Judá, por isso Deus o matou. Então disse Judá a Onã, está aí, case-te com a mulher do teu irmão e cumpra a obrigação de cunhado de Levi, para com ele, e dê uma descendência a teu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, o filho não seria seu. Assim, todas as vezes que possuía Tamar, mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência, para evitar com que o filho que nascesse, de alguma maneira, participasse dos bens que eram seu e que ele queria deixar para o seu próprio filho. Isso é um exemplo da lei do levirato. A incorporação, esse costume muito antigo que vocês estão vendo aí, muito antes da lei, ele reaparece e ele é legislado, ele é incorporado ao código legal em Deuteronômio 25, avança mais um pouco para o último livro do Pentateuco, Deuteronômio 25, 5 a 10, que tu vais ver isso aí de alguma maneira codificado, vai passar de costume para código legal. Deuteronômio 25, de 5 em diante. Se dois irmãos morarem juntos, diz Moisés, e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de levirado, de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Está aí o sentido. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela, a mulher, irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, e aí vem um passo tanto trágico e duro, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará as sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência de seu irmão. E a descendência daquele homem que não perpetua o nome do seu irmão será descalçada, ou será conhecida como descalçado. Isso é uma figura também um tanto enigmática, a figura do descalçado. E eu, examinando o contexto, a ideia do descalçado é do humilhado. Essa imagem aparece em alguns momentos. Por exemplo, quando Davi foge de Absalão, vocês lembram daquela cena? Ele vem com pó na cabeça, chorando, e os seus companheiros com ele vem descendo o vale de Quidrom, fugindo humilhado. E o texto, se você olhar para esse texto em 2 Samuel 15:30, diz que Davi vinha descalçado. É uma expressão de humilhação, de tristeza, de miséria. Então, o homem que não cumpre, que não levanta herdeiro para o seu irmão que morreu, será, por assim dizer, humilhado, será conhecido como miserável. Este é a intenção do autor nesse texto. Na época do juizado de Jair, Juízes 10, 3 a 5, acontece o caso célebre do levirato, muito conhecido de vocês, do quase ancião Boaz
com a jovenzinha Ruth, cujo fruto da relação é Obed, pai de Jessé e avô de Davi. Ruth 4:17. O pano de fundo, isso é um exemplo de levirato. O pano de fundo também, para dar um último exemplo de levirato já no Novo Testamento, a contenda entre os saduceus e Jesus, em Mateus 22, 23 a 28, é justamente o levirato. A mulher que casa com um homem, aí ele morre, casa com o irmão, ele morre, e assim vários irmãos morrem. O pano de fundo que está por trás disso aí é justamente o costume e o código do levirato: deixar um nome, deixar um herdeiro, ter um filho. Então é muito importante, repito, era muito importante para a mentalidade do homem judeu, do começo da cultura. Penso que até os dias de hoje, porque os judeus tendem a ter muitos filhos, em ter um filho homem e manter o seu nome vivo na terra. Na oração que nós lemos, a oração que nós lemos em Gênesis 17, 18, Abraão diz: Oxalá viva Ismael diante de ti. Por que razão diz ele isso? Qual é o objetivo, qual é o significado dessa petição um tanto estranha e de difícil entendimento? Para que a gente compreenda, a gente vai ter que dar uma olhada no contexto maior. No geral, o Deus Criador havia feito uma aliança com o pecuarista Abrão, e 4 grandes promessas lá atrás, em Gênesis 12, foram feitas para aquele agricultor, pecuarista, criador de rebanhos. Nessas promessas, nessas 4 promessas, estavam inclusas que Abraão, ou Abrão na época, porque o nome dele não havia sido transformado, ele teria inúmeros filhos ou inúmeros descendentes, que seus descendentes receberiam Canaã, aquela terra que ele estava peregrinando como possessão, e de fato receberam, e os judeus estão de volta na terra, por sinal. Incrível como que Deus promete acontece. O povo ficou separado da terra por 1.800 anos, mas está de volta hoje, conforme a promessa que Deus fez a Abraão 6.000 anos atrás. Segundo a promessa, então, que os descendentes possuiriam Canaã, e que todos os que abençoassem os filhos de Abraão seriam também abençoados. É muito perigoso você ser antissemita. É muito perigoso você ser antissemita, porque todo que amaldiçoa os judeus, o Senhor está contra ele, e todos que abençoam o judeu, de acordo com essa promessa, o Senhor está com ele. Eu sou pró-Israel, até pelo meu próprio interesse, que eu quero ser abençoado, amém, meus irmãos? No capítulo 16, isso aí acontece no capítulo 12 ao capítulo 15. No capítulo 16, Ismael nasce fruto de uma ajuda. Como estava demorando, vocês lembram, quarta-feira passada, estava demorando a vir. Então, como se passou muito tempo, Sarai e Abraão resolveram dar uma forcinha para Deus. Sarai pegou a sua escrava Agar e disse: olha, suscita descendente, suscita um filho varão, já que eu não consigo ficar grávida. E o problema foi catastrófico, está aí até o dia de hoje, que são os árabes, tá certo? Nada contra os amados árabes que estão na internet, por acaso me vendo, mas há uma inimizade muito grande entre Ismael, a descendência dos árabes, e Israel, que veio depois. Então, nasceu Ismael em Gênesis 16, como disse, fruto dessa ajudinha
que Sarai deu a Deus para que ele cumprisse a promessa em 15, 1-6. No capítulo 17, Deus fala outra vez a Abraão. Ismael, a essa altura do campeonato, está com 13 anos. Ismael, repito, o fruto de Agar, o fruto da escrava Agar, com Abraão já é um semi-adolescente de 13 anos, e Deus irrompe em cena outra vez no capítulo 17, e ele diz duas coisas. Gênesis 17, ele diz que Abraão deveria ser circuncidado, ele e todos os seus descendentes, e mais, que Sarai teria um filho, isso, a esposa de Abraão, Sarai teria um filho. Nós lemos essas duas coisas, a circuncisão e um filho através da idosa Sarai, em 17:10 em diante. Olha aí, 17:10. Esta é a minha aliança com você e com seus filhos, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e essa será a marca de aliança entre mim e vós. A circuncisão ou fimose era a prática de cortar o prepúcio ou pele que cobre a glande do pênis. O significado espiritual desse rito é narrado em Deuteronômio 36. Se você quer descobrir qual é o significado disso, se volte para Deuteronômio 36, que lá está explicado o que significa isso que para nós parece um tanto estranho. Diz lá, no seu discurso final, Moisés, Deuteronômio 36, também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Para quê? A fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, há uma relação estreita entre o simbolismo de circuncidar a carne com circuncidar o coração. Era uma marca de que, assim como o pênis seria, por assim dizer, limpo, o coração também deveria ser limpo. Essa é a relação entre o simbolismo, muito pouco falado e muito pouco explicado na igreja, por uma questão, penso que de embaraço. Geralmente se evita falar nisso, mas como nós explicamos a palavra de Deus toda, sem pular nada, então está aí a explicação para os irmãos. A circuncisão visava apontar para um coração limpo, um coração desnudado, um coração aberto. A promessa espetacular e miraculosa, a anciã Sarai, está registrada em 17:15 em diante. Olha aí, 17:15 em diante. Disse também Deus a Abraão, depois que ele estabeleceu a circuncisão: de agora em diante, sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis de povos. Abraão prostrou-se em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse ao Senhor, nesse contexto: oxalá viva Ismael diante de ti. Está aí o contexto, no meio da risada: oxalá que viva Ismael. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta a tua oração, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência.
Ele, Ismael, será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Porém, a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara te dará no ano que vem, nessa época. É uma coisa impossível e mirabolante. Essa porção, em Gênesis 17, ela traz lições práticas, preciosíssimas para mim e para você. Lições práticas para você aplicar na sua vida de uma maneira tremenda. A primeira lição que nós tomamos daí é que o nome da esposa de Abraão é mudada. Vocês viram? Isso indica entrada na aliança. Mudança de nome é algo muito frequente nas tratativas de Deus com seus escolhidos. Eu vou dizer isso de novo. Mudança de nome é algo muito frequente da parte de Deus com aquelas pessoas que ele escolhe. Por exemplo, Abrão, pai exaltado, é mudado para Abraão, pai de muitas nações, Gênesis 17, 5. Um outro exemplo, Jacó, enganador, é mudado para Israel, lutador com Deus, Gênesis 32, 28. Simão é mudado para Cefas em aramaico, ou Pedro em grego, que quer dizer rocha. O nome original, Sarai, que é o que nós estamos examinando, minha princesa, é mudada para Sara, simplesmente princesa, sem o possessivo minha, já que Sara será a mãe de todos os crentes. Sara não será a princesa somente de Abraão, mas a mãe de todos, a princesa de todos, a mãe de todos que creem, como Abraão creu. Todo cristão também que perseverar até o fim receberá um nome novo. Você sabia disso, amada? Essa prática de mudar o nome que a gente vê, e eu dei alguns exemplos, vai acontecer com aqueles que perseveram até o fim. Você vai ganhar um nome novo, como Sarai ganhou o nome de Sara. Pastor Raika, onde está isso? Me mostre isso que eu quero saber. Pois muito bem. Isso está registrado, o seu nome novo, em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 está o registro do que eu estou dizendo. Como bons bereanos, não confiem no que eu digo, confiram na Escritura, amém? Apocalipse 2, 17. Aquele 2, Apocalipse 2, 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Que doce esperança! Assim como Cefas, por exemplo, foi mudado para, assim como Simão foi mudado para Pedro, o meu nome vai ser mudado também naquele grande dia, quando eu chegar lá. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que doce esperança. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui com a mudança, com a entrada na aliança de Sarai. Nós também, que entramos na aliança com o Senhor Jesus, isso é simbolizado pela ceia, todas as vezes que nós participamos, quando nós chegarmos no céu, aqueles que perseverarem, e eu quero perseverar até o fim, receberemos um novo nome. Em segundo lugar, uma lição prática preciosa também, vemos que o filho prometido a Abraão, 25 anos antes, sim, um quarto de século antes, Gênesis 12, 2, de ti farei grande nação. Gênesis 12, 2, está aí a promessa lá atrás. Agora,
estava sendo prometido explicitamente através da sua própria esposa. Tinha sido dada uma promessa, mas sem dar detalhes. E Abraão ficou ali esperando, e nós já vimos que é prática de Deus submeter à espera frequentemente seus filhos. O Senhor gosta, é prática comum do Senhor nos fazer esperar. Alguns esperam 5 anos, alguns esperam 10 anos, alguns até mais. Diga encalhados do meu tipo. É muito comum, por alguma razão, eu já fiquei sabendo, inclusive, de orações que são respondidas pós-morte. Isso mesmo, a esposa que orava para que o esposo se convertesse, e orou 30 anos, veio a falecer, e no funeral, o esposo aceitou a Cristo. Ela não viu, mas a oração foi respondida, amém? Ela não viu, mas a oração foi respondida, aleluia, porque Deus é fiel. Então, o filho prometido 25 anos antes, tinha a sua promessa refeita. Sara já havia passado da menopausa, isso é dito explicitamente em Gênesis 18:11, olha aí, Gênesis 18:11, ora, Abraão e Sara já eram idosos, 18:11, com idade muito avançada, e está aí o que é dito de Sara, e a Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. É explícito no texto a impossibilidade disso vir a acontecer. A reação inicial de Abraão, a revelação divina, é de incredulidade, por causa da idade muito avançada da sua esposa. Gênesis 17:17. Quando ouviu a promessa, se prostrou Abraão, com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara, que tem 90 anos. Eu fiquei pasmado examinando esse texto, que muitos comentaristas dizem que Abraão riu de alegria. Não me convenceu. Abraão não riu de alegria, Abraão riu de incredulidade. Abraão riu de incredulidade, porque o contexto aponta para isso. Uma boa paráfrase do versículo 18 seria: Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Tá bom, Ismael mesmo. Eu estou aqui parafraseando. Tu vais ter um filho de Sara. Abraão diz: oxalá Ismael viva. Ou seja, deixa Ismael mesmo, porque Sara já não pode mais. A situação é impossível. Oxalá viva Ismael. Ou permite que Ismael seja o meu herdeiro. Em outras palavras, Deus disse que Sara daria um filho a Abraão, mas Abraão disse que o filho da escrava Agar era bastante diante da impossibilidade da conjuntura etária de sua esposa. Diante de situações impossíveis, os melhores crentes tendem a vacilar. O desenrolar dessa mesma cena aqui que nós estamos examinando é apresentado em Romanos 4, 16 a 21. Essa mesma cena que nós estamos considerando aqui, Gênesis 17, a segunda porção de Gênesis 17, que começa lá no 15, 16, 17 e 18, ela é contrastada, se você abrir, em Romanos 4, 16 a 21. Olha aí esse texto. Deixa o teu dedo lá em Gênesis 17 e avança para Romanos 4. Diz lá Paulo: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, os judeus, mas também os que têm a fé que Abraão teve, todos nós que não somos judeus.
ele é o pai de todos nós, judeu e gentil, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, brasileiro, japonês, americano, muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a tua descendência. Gênesis 12, 2. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu entendo esse texto aqui, que ele descreve a reação imediatamente depois que Abraão riu. Ou seja, atenção aqui comigo, após o patriarca ter sugerido Ismael como complemento da promessa, a promessa então é reiterada no versículo 19 e no versículo 21, de forma muito forte por Deus. Deus reitera depois que ele ri: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho. 21, o meu pacto estabelecerei com Isaque, que Sara te dará. Diante dessas fortes repetições, inclusive comandando um nome para o bebê, é a primeira vez na Bíblia que aparece o nome Isaque. É aqui, nessa reiteração aí, comanda o nome, Isaque, ele ri. Isaque quer dizer ele ri, uma lembrança perpétua que Abraão riu. Abraão riu diante da impossibilidade. Chama ele de aquele que ri, ou ele ri. Chama de Isaque. Nas semanas que se seguiram essa impressionante revelação, eu creio que houve momentos de hesitação da parte de Abraão. Será que ela vai ficar grávida mesmo? Mas como é que pode? Ela está com 90 anos, pega no ventre de Sara, será que está vindo alguma coisa? E aqui eu, com os meus botões, meditando nesse texto, eu penso que quando ele hesitava na sua fé, ele foi fortalecido dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Há uma lição preciosa aqui. Deus não leva em conta as imperfeições das nossas orações, diante dos medos, daquilo que achamos impossível. Conta muito em situações impossíveis a nossa postura em fazer o possível. O que eu quero dizer com isso? Abraão é obediente em meio a essa situação muito difícil. Olha só como aquilo que ele entende, ele faz imediatamente. Se tu seguires lendo Gênesis 17, 23, depois que ele recebe a ordem para circuncidar, chama atenção duas palavras: mesmo dia. Mesmo dia. Gênesis 17, 23. Tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos de sua casa e todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e lhes circuncidou a carne do prepúcio naquele mesmo dia. 24. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando ele foi circuncidada a carne do prepúcio. No mesmo dia, versículo 26, foram circuncidados. A postura de Abraão não é a postura de alguém que se ensoberbece quando recebe uma revelação extraordinária. Ele é obediente, ele está com o rosto em terra. Ele é obediente, ele obedece imediatamente. Aquilo que ele pode fazer, ele faz. Aquilo que é possível fazer, ele faz.
Olha, por exemplo, se jogar no chão, 17:3, ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra. 17:17, ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra. Deus ouve a oração imperfeita do pai amoroso. Depois disse Abraão a Deus, 17:18, que viva Ismael diante de ti. A resposta de Deus está no versículo 20. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado. Falo-ei frutificar e multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12 príncipes gerará Ismael, e dele farei uma grande nação. A resposta dessa prece está registrada em Gênesis 25, 16-18. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes, segundo suas tribos. Muitos anos depois, já em Gênesis 25, aquilo que Deus prometeu em 17 é cumprido em 25. A oração do pai Abraão foi atendida, e Ismael prosperou e teve filhos. Porém, o concerto, a aliança de Deus era com Israel. E de fato, Deus prometeu, e um ano depois, Sara deu à luz ao bebê Jacó, posteriormente Israel. Que lições preciosas para nós. Receberemos um novo nome. Todos que perseveram receberão um novo nome, assim como Sarai, que foi chamada de Sara, não minha princesa, mas a mãe de todos, a princesa de todos. A atitude de Abraão, uma atitude obediente, uma atitude humilde, com o rosto em terra, recebe a resposta do Pai, mesmo em meio às suas fragilidades e imperfeições. Oxalá viva Ismael diante de ti, foi a oração. Uma paráfrase: então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Deus fez isso, mas fez muito mais. Deus pode fazer muito mais por nós. Deus pode fazer o impossível por nós, desde que a nossa postura seja de humildade e obediência. Deus ouve nossas orações, mesmo as orações imperfeitas. A grande lição para mim e para você é que o nosso Pai Celestial não leva em conta as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, mas Ele olha para um espírito humilde e obediente. A esses Ele responde a oração e dará um novo nome. Em nome de Jesus, amém.